Primeira edição. Oferecimento Banespa, conta da turma Independente Universidade. A conta que cresce com você. Boa tarde. Sábado, 19 de dezembro. Educar, divertir, despertar a criatividade. O que é mais importante na hora de escolher o presente para as crianças? É o assunto da entrevista de estúdio. Participe pelo 730-6589 ou use o fax 730-6450. E veja ainda, acidentes matam 5 pessoas nas rodovias da região. O programa deixa a cidade mais limpa e ajuda a reduzir o desemprego em Araras. Ervas medicinais com certificado de qualidade é a nova fonte de lucro dos agricultores de Águas de Lindóia. 5 cidades da região participam da campanha Leitura nas Férias, um incentivo à doação de livros que depois vão ser distribuídos às crianças. Acidente hoje de madrugada matou 3 pessoas na rodovia que liga Campinas a Vinhedo. O motorista de um Vectra perdeu o controle do carro, que bateu de frente em um caminhão. Ele e os 2 ocupantes morreram na hora. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. E na via Anhanguera, em Campinas, 2 pessoas morreram atropeladas ontem à noite. O motorista, que não foi identificado, fugiu sem prestar socorro às vítimas. Um plano de habitação desenvolvido pelo Sem Teto de Americana mostra que é possível comprar terrenos e financiar a construção da casa própria. A prefeitura já aprovou o loteamento numa das áreas e as famílias que não conseguem pagar as prestações recebem ajuda da Associação do Sem Teto. A família de Marilza Ramos foi uma das últimas das 477 que aderiram à associação. A lavadeira mora com os 4 filhos num barraco na periferia de Americana há 2 anos. Marilza já pagou parte da entrada para a compra do terreno e deu o primeiro passo para deixar a condição de invasora. Para fazer qualquer sacrifício, a senhora faz para ter esse lugar? Faço. Faço sim. E por quê, dona Marilza? Porque a gente precisa, né? Pelo lugar que a gente precisa, né? Tem os filhos, né? A gente tá sozinha, né? Sem filho, a gente se vira, né? Arruma um emprego, a gente mora, né? Mas quando tem uns filhos assim, a gente tem que, qualquer cantinho tem que, né, se virar, entrar. Marilza ainda tem pela frente 24 parcelas de R$80 para passar a dona de um imóvel. Diretores da Associação do Sem Teto de Americana admitem que o valor da prestação é alto, mas com a ajuda da entidade, 154 sem-tetos já compraram áreas na cidade para o assentamento das famílias. As pessoas que estão em atraso, que não estão conseguindo, a gente também reduz, né? Que nem do grupo 2 é de R$65, a gente parcela em R$50 por mês. Ajuda na forma da redução da prestação. Isso tem facilitado, as pessoas têm conseguido fazer o pagamento? Tem facilitado. Aí, para ajudar, para que não haja atraso com a prestação do Asta com o proprietário, a gente faz bingo e rifa e vai tocando o barco para frente. A primeira área comprada em 96 custou ao Sem Teto R$140 mil. O valor já foi pago e já tem projeto de construção. A entidade comprou mais 2 áreas. A maior, com 24 mil metros quadrados, foi adquirida este mês. A infraestrutura já está sendo feita. A associação agora se prepara para a última e mais difícil etapa, a construção das casas. A ideia é fazer assim, no coletivo, né? Com financiamento, se possível, que nós vemos uma possibilidade. O próprio grupo se mobilizando e buscando recursos. Né? Se autofinanciando. Se autofinanciando. E agora é bom destacar que esse projeto, apesar das dificuldades, ele está saindo muito mais barato do que, inclusive, os programas habitacionais oficiais. A previsão total de custo para esse projeto é R$10 mil. 8 deputados estaduais da região foram diplomados ontem em São Paulo na Assembleia Legislativa. Cada um falou qual vai ser a prioridade durante o mandato. Inserir Piracicaba no contexto político do estado de São Paulo. Depois, muitos problemas que a cidade tem. São aqueles problemas básicos, principalmente questão de segurança, problemas de rodovias que nós temos, rodovia do Açúcar, a conclusão da Piracicaba-São Pedro. Campinas hoje precisa realmente de um trabalho com muita intensidade na área de segurança pública, na área da habitação e na área de geração de emprego. Hoje, os problemas críticos estão nessas 3 áreas. Nós vamos continuar batalhando pela criação da região metropolitana de Campinas e para que a descentralização administrativa aconteça, favorecendo os investimentos sociais na nossa região. Geração de emprego e área social. Acho que é fundamental que o governo do estado passe a atuar na nossa região
de uma forma diferente, dando uma atenção que até o momento não deu. Eu tenho um trabalho desde os 15 anos como um trabalho voluntário na área social, principalmente na área de saúde e na área da educação. Eu vou aumentar esse trabalho que eu já faço, puxando verbas do Estado para a nossa região. Nós esperamos que esse próximo ano seja o ano da luta da metropolização da região de Campinas, com um projeto que tem na Assembleia de minha autoria, um outro da deputada Célia Leão e mais um outro projeto. As minhas ações tendem principalmente para a área da saúde. Nós esperamos trabalhar junto ao governo para dar um atendimento melhor à minha cidade, à minha região. Na área social, prioritariamente, trabalhando na saúde, na educação, enfim, aquelas áreas que resgatam a cidadania, a dignidade, a pessoa humana, ao ser humano. A previsão da meteorologia é de uma tarde de muito sol e calor. A tarde vai ser de pouca nebulosidade e muito sol. Por causa do forte calor, no final da tarde podem ocorrer rápidas pancadas de chuva em pontos isolados. A mínima durante a madrugada foi de 14 graus. A máxima à tarde pode chegar aos 32 graus. Depois do intervalo, a nossa entrevista de estúdio é com uma professora. Você vai ter dicas importantes para a hora de comprar o presente de Natal para as crianças. Participe, ligue para 730-6589 ou, se preferir, mande um fax. O número é 730-6450. Na próxima sexta-feira, os cristãos comemoram mais o Natal, o nascimento de Jesus. É tempo de confraternização, mas para muitos, tempo de tristeza também. Este é o assunto do EPTV Comunidade de amanhã. Nosso entrevistado é o psicanalista Roosevelt Cassorla, professor da Unicamp. Ele vai falar da depressão que toma conta de muitas pessoas em época de festas, como Natal e Ano Novo. Por que isso acontece? No EPTV Comunidade de amanhã, Dr. Roosevelt explica o porquê e dá dicas para que as festas de fim de ano não sejam embaladas pela tristeza. O EPTV Comunidade começa às 7 da manhã. Será que o melhor presente é sempre o mais caro? Quando for para a criança, o raciocínio pode ser contrário. Despertar a criatividade, divertir, é tarefa do brinquedo ou da imaginação? Quais as opções mais adequadas e até que ponto o desejo da criança deve ser respeitado? Responde no estúdio a professora doutora da Faculdade de Educação da Unicamp, que dá aulas em cursos de pedagogia e psicopedagogia, Roseli Palermo Brenelli. Roseli, as crianças sempre têm uns desejos, né? Agora nessa época principalmente. Os pais devem respeitar realmente? O que eles devem priorizar nessa época? Bem, em relação aos brinquedos, o melhor brinquedo é aquele que vai atender às necessidades da criança. E também o seu interesse, ou seja, o brinquedo é interessante para a criança à medida que ele convida a criança a brincar. Então é preciso que a família converse com as crianças no sentido de ver quais são as possibilidades de se obter um brinquedo e compre aquele brinquedo que estiver de acordo com as condições econômicas da família e também atendendo os diferentes níveis de desenvolvimento da criança. Agora, o que os pais podem fazer quando o consumismo, a moda, acabam sendo questões maiores aí e as crianças querem determinados brinquedos? Como que os pais podem amenizar essa situação? Eu acho que eles deveriam, assim, conversar com as crianças e também mostrar outros tipos de brinquedos e jogos que estariam também motivando a criança. Porque existem muitas necessidades da criança que nem sempre são resolvidas no brinquedo mais caro. Porque, na verdade, o brinquedo ele sempre funciona como um intermediário entre o interesse e uma necessidade da criança, que pode ser afetiva, pode ser uma necessidade de atividade física, de mostrar o desempenho de uma determinada habilidade ou uma necessidade intelectual. Enfim, a família deveria estar atenta a essas diferentes necessidades e não tanto ao que hoje o consumo exige como o melhor brinquedo para a criança. Resumindo, a gente poderia dizer que o bom brinquedo é aquele que faz a criança brincar e não aquele que a criança abre, acha maravilhoso na hora e já deixa de lado. Aquele que convida a brincar. E é muito importante que o brinquedo tenha uma certa durabilidade, porque se o brinquedo for muito frágil, ele leva a criança à frustração, porque não dá tempo que a criança tenha uma relação
com o brinquedo. Então, se ele for muito frágil, também não é interessante que se dê à criança. Né? Nós temos duas perguntas aqui de telespectadores, a Graziela de Mojimirim e o Edivaldo de Araras. O Edivaldo pergunta qual o presente ideal para o menino de 10 anos e a Graziela qual o presente indicado para a criança de 2 anos. Então, gostaria que a senhora colocasse a questão da faixa etária e o presente ideal. Se nós formos observar o desenvolvimento da criança e para que serve o brinquedo no desenvolvimento, então é importante que o brinquedo esteja mais ou menos atendendo a essas diferentes faixas etárias do desenvolvimento da criança. Então, para uma criança de 10 anos, é interessante os brinquedos, os jogos que envolvam regras, que envolvam os jogos de estratégias. Para uma criança de 2 anos, é muito interessante o brinquedo que desenvolva, que esteja assim, atendendo a atividade perceptiva, sensorial e também a imaginação. Porque a partir de 2 anos, a criança começa a estruturar uma forma de brincadeira que é baseada na imaginação, nos jogos simbólicos, nas brincadeiras de faz de conta. Então, os brinquedos que estimulam isto, com certeza estará satisfazendo as necessidades e o interesse da criança. Então, não é o brinquedo mais caro, mas é o brinquedo que satisfaça estas necessidades. Agora, a gente tem no mercado também livros que são verdadeiros brinquedos. Até que ponto esses livros estimulam realmente a leitura ou até o contrário, né? A criança gera aquela expectativa da criança sempre que pega um livro, ser uma surpresa, ser uma coisa muito elaborada e fica distante do texto propriamente. Eu acho que o livro que tem muitas ilustrações estimula a imaginação da criança, porque se for só escrito depende da faixa etária, porque em determinada faixa etária a figura tem um significado importante. Para os mais velhos, não, porque o texto escrito é que vai permitir essa construção imaginária durante a leitura. Então, para os pequenos, o livro é interessante que ele seja bem ilustrado e tudo. Eu acho que o livro sempre é estimulador e deve ser estimulado. E deve ser um presente também lembrado, não é? E a questão do computador? Hoje em dia, muitas crianças ficam grudadas no computador ou no videogame, o que seja. As crianças que têm condição para isso. Isso deve ser estimulado ou não? Olha, o computador, como eu sempre digo, ele já está presente na nossa vida. Então, ignorado ele não pode. O que é importante é que a criança tenha essa atividade, e hoje ela tem, porque tem muitas escolas públicas que já trabalham com computador, então, no geral, as crianças já têm esse contato. E tem muitos jogos de computador. O que eu acho muito interessante é que os jogos de computador, sem dúvida, desenvolvem a lógica e desenvolve a criança. Mas é muito importante a gente pensar nos jogos em que a criança interage com outro igual, que são esses jogos comuns que a gente encontra no mercado, que são os jogos de regras, onde as crianças jogam em grupo, e ela então estaria sendo favorecida por esta interação social que no computador ela é mais limitada. Embora existam trabalhos que digam que o computador também tem essa interação com a criança, mas eu acredito na importância do computador, mas eu aprecio bastante os jogos com outras crianças. E enquanto a gente tem no mercado opções como o próprio computador e videogame super elaboradas, e as crianças que querem brincar, por exemplo, com coisas mais simples, como um peão, ioiô, bambolê, geralmente elas vão optar pelo computador, né? Como que os pais podem fazer, aqueles que não têm condição principalmente, né, de dar um brinquedo mais sofisticado e mais caro, como que eles fazem para estimular essas brincadeiras até mais antigas e que envolvam mais crianças? O importante é que a família também se envolva na brincadeira da criança, né? Claro, que dê um espaço a ela para criar, para imaginar, mas que também estimule, quer dizer, esteja envolvida, interessada. No geral, as crianças gostam muito de todos os jogos em que os pais se interessam também, de estar jogando com elas, de estar brincando, principalmente os jogos de regras. E os outros jogos de construção, porque as crianças não precisam de muito, embora elas sejam estimuladas hoje pela mídia, porque o brinquedo, quando o interesse do brinquedo, às vezes pode ter um interesse afetivo, como o caso um bichinho de pelúcia, um ursinho que tem um interesse afetivo. Pode a criança se interessar também por ser um objeto que vai dar status a ela. Então, o importante é que a família tenha um envolvimento com o brinquedo. Às vezes, um jogo de pega-varetas, um jogo de dominó, que são jogos baratos e que estimulam muito o raciocínio,
São jogos, por exemplo, o jogo de dominó é um jogo de estratégia, o 100, existem muitos jogos que a família pode estar envolvendo com a criança e o interesse se mantém. Bom, as dicas, Roseli, você dá no próximo bloco. Agora nós vamos para o intervalo e você pode continuar participando. Ligue para 730-6589 ou, se preferir, mande um fax. O número é 730-6450. Natal Tropical no Outlet Campinas. Até o dia 23. Estaremos abertos até às 23 horas. No domingo, dia 20, até às 22 horas. E dias 24 e 31, até às 18 horas. Corra e aproveite bem mais que os melhores preços. E mais, a cada R$30 em compras no Outlet, você ganha um cupom e concorre a este Palio Weekend e muitos outros prêmios. Natal Tropical do Outlet Campinas. É o shopping de preço, no clima da sua família. O Natal Total do Mapping não tem carro nem lancha, tem R$150 mil para você e ofertas para todo mundo. Piscina 1000 litros, só R$39. Travesseiro do Gugu Maritel, R$19. CD Tiquititas em Festa, R$12,90. Claudinha e Bochecha só Love, R$13,90. Tudo em 2 vezes sem entrada. Natal Total do Mapping. R$150 mil no seu bolso. É o melhor 13º da sua vida. Impulso assassino. Seu marido morreu. Como se sabe? Afogamento acidental. Circunstâncias desconhecidas. Ela estava investigando a misteriosa morte do marido. Eu acho que a morte do Tim não foi um acidente. Mas acabou correndo perigo de vida. Vítima da paixão de um psicopata. Você não me ama! Impulso Assassino. Filme inédito. Neste sábado, depois de Muvuca, em Supercine. O que dar para as crianças neste Natal? É o assunto da nossa entrevista de estúdio com a professora doutora da Unicamp, Roseli Palermo Brenelli. Agora, no caso das crianças que estão querendo um determinado brinquedo, que nem sempre é educativo, e os pais querem dar um brinquedo educativo, e de repente a criança acha que aquilo vai fazer com que ela lembre da escola, o que os pais devem fazer nesse momento? Bem, eu acho que, sem dúvida alguma, respeitar o interesse da criança. Se a criança não está envolvida num brinquedo educativo, por exemplo, os lotos de matemática, que trabalham com matemática, ou os jogos que envolvem escrita, como caça-palavras, etc., deve respeitar, porque às vezes a necessidade da criança naquele momento é muito mais de estar envolvida numa brincadeira onde esse objeto possa ser intermediário entre ela e uma imaginação ou uma carência. E às vezes os brinquedos educativos não estejam atendendo esse momento, né? E a tinta? Muitas mães reclamam, né, que a criança vai fazer muita sujeira com tinta e... É um brinquedo indicado, uma tela grande e tintas? Eu acho excelente, até porque além de desenvolver toda a imaginação, não é? A criança vai reproduzir algo, uma imagem ou então algo que ela esteja com vontade, ainda que essa reprodução não seja realista na intenção e não reproduza o objeto na realidade, que o desenho da criança tem essa característica, né, de ser realista na intenção. E às vezes ela faz uma série de rabiscos e diz: eu desenhei uma casa, um lago, ou um cavalo, e na verdade não está representando. Mas o que interessa é que o desenho represente, tem essa imagem simbólica. Então a tinta é muito interessante, é uma coisa meio esquecida também de se dar no Natal, né? E o mercado o mercado tem opções de tintas aí que saem facilmente com água, né? Quer dizer, as mães não precisam ficar preocupadas porque a criança vai sujar a casa, mas vai ter como limpar depois, né? Olha, eu tenho aqui um fax da Silvia de Limeira. Ela tem uma filha de 7 anos, tem muitas bonecas e ela não brinca com as bonecas. No Natal ela está pedindo mais uma, a mãe está tentando negociar aí, mas não tem jeito. O que ela deve fazer? Ela pergunta. Bom, eu fico imaginando assim, o significado desta boneca. Como eu disse no início, o brinquedo tem esse significado de ser ou algo que a criança viu na televisão, então aquela boneca vai estar representando um status para a criança, ou então porque o amiguinho tem. Eu acho que você, como mãe, deveria estar conversando com ela e até propondo, indo a uma loja, observando outros brinquedos, fazendo outras sugestões, ou até questionar a razão da boneca que ela está pedindo, por que ela quer. Ou de repente dar um outro brinquedo e apostar que vai dar certo?
Eu acho que os brinquedos são sempre bem-vindos, né? Qualquer um deles. Eu acho que o presente sempre é bom, é importante que ele venha. A Rosária de Campinas gostaria de saber se ela pode dar um brinquedo para uma criança de determinada idade diferente daquela idade que está discriminada na embalagem. Olha, o brinquedo, ele deve ser, uma coisa importante é que ele tenha um tamanho ideal de acordo com a parte psicomotora da criança. Por exemplo, uma bola, não se pode dar uma bola muito grande a uma criança pequena, porque ela não vai nem poder pegar, estar brincando com esse objeto. Então, no geral, as indicações que vêm nos brinquedos das faixas etárias são interessantes. Eles fazem todo um estudo, não é? E existem pessoas especializadas que observam essas idades. Eu acho que valeria a pena respeitar. Inclusive por causa de pecinhas pequenas, muitas vezes, que os brinquedos trazem, que não são indicadas, no caso, para uma criança pequena, que tem mania de colocar as coisas na boca, né? Exatamente. E no caso das armas, Roseli, muitas crianças pedem espadas, revólveres. O que os pais devem fazer? Devem atender esse pedido ou proibir a entrada de armas de brinquedo? Não, eu acho que não. Não há como a gente escapar dessa parte imaginária da criança, até mesmo porque a criança hoje está submersa no mundo de super-heróis, então as armas estão presentes e elas funcionam como um objeto simbólico mesmo, né, para a criança se sentir poderosa. E uma das coisas interessantes que eu acho que está acontecendo hoje é essa nova heroína do desenho animado, que a Mulan. É Mulan, não é? É que ela usa uma espada. E eu fiquei refletindo sobre isso. Que hoje nós estamos vivendo numa era em que a mulher foi para a luta, foi trabalhar, e ela também ganha o seu sustento e muitas vezes ajuda o sustento familiar. E de repente aparece no brinquedo da menina uma heroína com uma espada. Ou seja, a história da Mulan é muito bonita, porque ela foi lutar em nome do pai. Então eu acho que os brinquedos e esses heróis, que as crianças hoje querem as armas, que representam esses heróis, tem muita essa conotação cultural mesmo, do que eles simbolizam no nosso tempo. Eu acho que não tem problema. Mas nenhum limite deve ser colocado quando a criança começa a extrapolar e ficar muito agressiva com esses brinquedos? No geral, a criança usa o brinquedo para extravasar a agressividade. Então, que ela extravase via brinquedo. Porque esta é a função do brinquedo também. Principalmente esses brinquedos que estimulam a imaginação. Eles funcionam como uma forma de compensação de alguma coisa que a criança não deu conta. Então, é muito importante que isso seja extravasado via brinquedo. Isso é saudável. Bom, as questões que ficaram, nós vamos encaminhar. Roseli, obrigada pela sua participação. Roseli, obrigada por ter vindo hoje aqui no Jornal Regional, primeira edição. Obrigada. A seguir, um programa social deixa a cidade mais limpa e ajuda a reduzir o desemprego em Araras. E os agricultores de Águas de Lindóia encontram nas plantas medicinais uma nova fonte de renda. A beleza dos tucunarés coloridos e a ferocidade do maior animal dos nossos rios no Terra da Gente de hoje. Vamos acompanhar mais uma aventura na floresta amazônica até um rio totalmente preservado, o Pururu, no sul do Pará. Conferir a fartura de peixes, a cada 3 minutos em média. O show de espécies e de cores dos tucunarés. A força do trairão. E encarar o perigoso Dino, o jacaré-açu que não deixa ninguém tomar banho no rio. Beleza e perigo lado a lado no coração da floresta. Daqui a pouco, depois do video show. Um programa para limpar a cidade e diminuir o desemprego em Araras. Moradores são contratados através da Associação de Bairro para tirar o mato das ruas. Eles chegam em grupo com enxadas e mãos à obra. São 15 moradores do Parque das Árvores de Araras que participam do projeto Cidade Limpa, um programa piloto que no ano que vem pode ser estendido para toda a cidade. Eles cuidam do bairro. Em troca, a prefeitura repassa R$3 mil por mês à Associação de Moradores, responsável pela fiscalização do serviço e o pagamento de um salário mínimo a cada funcionário. A associação ela contrata as pessoas, né, registra tudo, paga todos os direitos por um contrato de 4 meses
né, um período de 4 horas de serviço e pagam um salário para eles por mês. O importante desse trabalho é que a gente está sentindo que o pessoal do bairro está colaborando. Então agora a gente está limpando. Talvez daqui a alguns tempos os próprios moradores vão ajudar a gente nem vai precisar limpar mais. Até o ano que vem a gente deve estar com umas 300 ou 350 pessoas trabalhando na Cidade Limpa. Ela vem por 2 motivos. Primeiro, porque limpa mesmo a cidade, os bairros ficam bem limpos. E segundo, é um projeto social que você vai pegar as pessoas que podem trabalhar só 4 horas por dia, as mulheres que têm afazeres em casa. Então ela tem um outro meio período para ficar em casa e meio período para estar nesse programa. E por que a prefeitura não contrata diretamente essas pessoas? Porque o contrato diretamente já muda a legislação, você tem que fazer esse contrato por tempo indeterminado e aí você acaba criando um aumento de funcionários na prefeitura que nós não estamos em condição de depois garantir esse emprego. Antes do trabalho, este grupo estava entre os 12% de desempregados do município. Cerca de 5.000 pessoas da população economicamente ativa. Dona Maria tem 4 filhos. Não trabalhava há 1 ano. Eu já estou fazendo um plano de pagar meu aluguel, né? Que já está com 2 meses atrasado. Conta de água também já está com 1 mês atrasado. E eu estou fazendo um plano, né? Com esse dinheirinho daqui. Se Deus quiser. Seu Júlio viveu de bicos por 2 anos e meio. Era segurança. Tem a mulher e 6 filhos para sustentar. Vamos ver se a gente passa o ano, pelo menos mais alegre, não por dinheiro, mas pela gente estar trabalhando. Dona Jacilene, separada, cuida sozinha de 4 filhos. A virada do ano ganhou outra perspectiva. Essa oportunidade de dar alguma coisa para meus filhos que eu nunca pude dar, né? Ervas medicinais com certificado de qualidade é a nova opção de renda para os agricultores de Águas de Lindóia. O projeto é coordenado pela Faculdade Oswaldo Cruz de São Paulo. O clima e a qualidade da água viabilizaram a parceria e o cultivo das plantas medicinais em Águas de Lindóia. 5 propriedades foram escolhidas para o início do projeto. O plantio começou com a erva cidreira. As mudas e insumos agrícolas são fornecidos pela faculdade. A prefeitura entra com o apoio técnico. O agricultor dá a terra e a mão de obra. Cidreira, depois melissa e hortelã. Santo remédio também para o agricultor Rui Raimundo de Almeida. Ele destinou 1 hectare para o cultivo de ervas medicinais e já plantou 15.000 mudas. Entrar com muda, fertilizante e compro toda a minha produção, inclusive com preço mínimo. Ele estava sem opção, ele ia plantar milho, então com essa proposta de plantar as ervas, ele vai ter 20 vezes mais do que se fosse ocupado com milho. O milho, qual o retorno dele anual? Giraria em torno aí de uns R$400, R$500. E com a erva? Com a erva medicinais, esperamos aí numa faixa de uns R$8.000. E o senhor Rui e os 4 produtores vão ter também local para a estocagem e a secagem do produto colhido. O barracão e o armazém para a secagem já começaram a ser construídos e devem estar prontos na primeira colheita daqui a 4 meses. O programa inclui a formação de viveiro para a produção de mudas aqui. A faculdade vai investir R$250 mil para ter plantas medicinais com qualidade certificada e que vão ser usadas em projetos de farmácia desenvolvidos por ela. Esse é o principal objetivo do projeto, que hoje no Brasil dificilmente você encontra em linha de produção desse tipo de planta a certificação da qualidade do produto. E isso nós vamos atestar com o nosso trabalho, com o nosso próprio laboratório. A partir do momento que a gente tem essa análise comprovada, então a gente vai estender o projeto a mais proprietários que se interessem pela atividade. E o senhor acredita a partir de quando? Eu acho que não demora mais de 6 meses e com certeza aberto, então abrindo mais campo para outros produtores. Depois dos comerciais, vamos falar sobre a campanha que pretende incentivar a leitura entre os estudantes. Em Campinas e mais 4 cidades da região, amanhã foi de doação de livros. Começam amanhã as provas do vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Cerca de 72 mil candidatos disputam vagas em 82 cursos. Em Campinas, os inscritos chegam a 4.300 candidatos. Além de Campinas, as provas também vão ser realizadas em Americana.
O vestibular termina na terça-feira e a lista dos aprovados sai dia 5 de fevereiro. Projeto Brasil 500 anos. Hoje e amanhã, 5 cidades da região participam da campanha Leitura nas Férias. Foram montados postos de arrecadação de livros. Depois, eles vão ser doados para entidades assistenciais e bibliotecas. Em Campinas, o movimento nos postos começou cedo. Não tem idade para contribuir com o projeto Brasil 500 anos. A arquiteta Lúcia Rosa contribuiu com 2 sacolas de gibis e livros infantis. Porque os meus filhos já leram, não leem mais, então, para quem não pode comprar. O analista de sistemas Marco Aurélio Figueiredo acordou cedo e a primeira tarefa do dia foi separar os livros esquecidos na estante, mais de 300. Além de ganhar espaço dentro de casa, ele acredita que está ajudando a melhorar o país. É uma oportunidade que a gente já teve, então em vez de guardar os livros para um futuro, talvez, algum dia alguém ler, a gente traz para cá e dá oportunidade para outras pessoas estarem lendo esses livros também. O senhor acredita que pela leitura o país possa melhorar? Com certeza, leitura, educação, cultura de modo geral é fundamental, né, para o futuro do país. E do Galeria Shopping em Campinas, o repórter César Menezes tem ao vivo outras informações sobre a campanha Leitura nas Férias. Desde as 8 horas da manhã já foram recolhidos mais de 7 mil livros em Campinas e em toda a região. Só que no Shopping Galeria, além de 2 palhacinhas, a Estrela e a Maria Mijona, que vão animar as crianças que vierem fazer doações, estão aqui 2.500 livros. Olha, tem livro para criança que ainda não sabe ler. Esse aqui, por exemplo, ensina noção de tamanho. Tem livro de história sobre a natureza, tem livro para quem está começando a aprender a ler, livro com holograma, tem até um livro aqui em 3 dimensões, esse aqui já é para adolescente, leitor maiorzinho. Todos esses livros foram doados pela editora Melhoramentos. Eu converso com o diretor da editora. Por que participar de uma campanha como essa? Olha, a editora tem entre os seus princípios o de devolver para a sociedade um pouco do que ela ganha da sociedade. E como a gente vê uma campanha como essa da Rede Globo, a gente enxerga uma grande chance de poder praticar isso, de devolver para a sociedade um pouco do que a gente ganha dela. Vocês, uma editora, têm uma grande experiência com livro. Então, o que significa um livro na mão de uma criança? O que significa para o futuro dessa criança? Bem, Monteiro Lobato, muito sabiamente, disse que um país é feito de homens e livros. O futuro de uma criança e o futuro de um país passam pela leitura. Lendo, a criança, o ser humano, vai desenvolver raciocínio próprio, vai desenvolver a capacidade de decidir. Ele não vai ser alguém mandado, ele vai ser alguém que toma decisões. Essa é a importância da leitura e do livro. Obrigado. A campanha vai hoje até às 8 horas da noite e recomeça amanhã, de 8 da manhã até às 8 da noite. Os postos de doação em Campinas são nas 5 lojas da De Pascoal, no SESI da Moreiras, no centro de Barão Geral, estão lá recolhendo, na sede da FEAC, Shopping Unimarte e aqui no estacionamento do Shopping Galeria. 4 cidades da região também participam: Americana, Limeira, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Quem for fazer a doação nessas cidades pode levar o livro a uma das unidades do SESI. César Menezes, de Campinas. Um amor que nasceu na infância, cruzou mares e hoje vive em harmonia com 20 mil livros. Entre eles, raridades com mais de 300 anos. Em São Carlos, na região central do estado, uma apaixonada por leitura escreve a própria biblioteca no Instituto Nacional do Livro e assim cria oportunidade para quem gosta de ler. Há 50 anos, Dona Carminda trouxe de Portugal mais que lembranças. Trouxe cerca de 8 mil livros. Paixão antiga, desde criança. Para ela, é assim que nasce o gosto pela leitura. Tem que ser criado quando a criança começa a perceber que ela tem um mundo novo naqueles rascunhos feitos sobre um papel branco. Ela viu que aquilo representa alguma coisa. Hoje são cerca de 20 mil livros, raros e variados. Livro do Arquivo Nacional Português sobre árvores e animais do Brasil. Um só de autógrafos, assinaturas de Walt Disney e Leonardo da Vinci. Livros até em latim, sobre flores, sobre história, romances. O mais antigo é a História dos Movimentos de Separação Catalunha, de 1645, feito com capas de pergaminho. E tanta paixão rendeu a ela um apelido. Eu, em Coimbra, era conhecida como rata de biblioteca. Quando o assunto é presente, Dona Carminda só quer livros. E na hora de dar presentes... Só dou livros de presente, fico chata até nesse sentido, porque não dou brinquedo. E assim ela conseguiu conquistar a família inteira. Dos 11 filhos, 9 fizeram biblioteconomia. Nem as noras ficaram de fora.
Parece que as noras acharam que para entrar na família tinham que ser bibliotecárias. Foram minhas alunas na escola, então o casamento também. No escritório, os livros dividem espaço com a modernidade. O computador ajuda no trabalho de consultoria de empresas. Mas ela afirma sem dúvida, nem o universo de informações da internet pode acabar com o encanto do livro. Nada faz perder o amor pelo livro, esse contato físico do livro. De a gente poder levar para onde quiser, vai para a cama, pode estar a ler um livro na cama. Você não pode carregar o computador para a cama, não é? Você precisa da leitura para alimentar o seu espírito. A seguir, igreja com obras de Portinari é reaberta depois de reforma. E o consumidor aproveita as lojas abertas à noite para as compras de fim de ano. Muito movimento nas ruas e nas lojas da região durante a noite. Em Itapira, o consumidor está aproveitando os últimos dias de horário especial de Natal para comprar os presentes. Trânsito fechado. O motorista que desculpe o transtorno, mas falta pouco para o Natal e nada pode atrapalhar o consumidor. Mas ninguém reclama. Alguns acham que atrapalha, para mim tá bom. É Natal, vale tudo agora. As ruas do centro de Itapira são uma selva. O Rei Leão faz de tudo para agradar a criançada, disputada pelos balões e pelos doces dos camelôs. Mas todo mundo está de olho no bolso dos pais. Não quer? É obrigado, né? Com criança, já viu. Tu quer? Vai birra ainda. Começa com pipoca. Começa com pipoca, aí vai. Vai até onde? Vai até onde o bolso aguentar. E o bolso tem um caminho longo pela frente. Depois do lanche, ainda tem o Papai Noel. O que ele te deu? Fala. E o que você vai pedir pro Papai Noel? Presente. É o que todo mundo pede. Cada um quer uma coisa. E como todo desejo tem um preço, o negócio é pesquisar. Tá difícil. Por que tá difícil? Ah, por causa do preço, né? Sei lá, a gente tem que pesquisar bem. Tem que vir, pichinchar ou parcelar. O As Compras em Mojimirim está iluminado e quem sai de casa volta carregado. O movimento está de encher os olhos, principalmente dos vendedores. Eles tiram, mostram, dobram, guardam e, apesar das previsões de crise, vendem. O Natal tá melhor do que a gente estava esperando. Esse ano tá. Tá vendendo bastante. A tendência é que a semana que vem aumentar ainda mais. Aí aumenta o trabalho também. Ah, também, mas é gratificante, né? Vale a pena. Em toda a região, o comércio fica aberto hoje até às 6 da tarde. Em Campinas, as lojas dos shoppings fecham mais tarde. No Ouro Verde, às 8 da noite. No Outlet Iguatemi, às 11 e nos demais shoppings, às 10 da noite. E uma boa opção para as compras de Natal é a Feira de Antiguidades, montada no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Na Feira de Antiguidades, o visitante pode encontrar objetos de decoração, bijuterias, louças, discos, selos e roupas antigas. Ao todo, são 40 estandes que vendem produtos a partir de R$10. Durante a semana, a feira funciona das 4 da tarde às 10 horas da noite. Aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 10 da noite. O Lions Clube vai entregar amanhã cerca de 5 brinquedos às crianças dos distritos de Joaquim Egídio e Souzas. Um mutirão foi organizado pela entidade para reformar os brinquedos arrecadados entre a população. A festa começa a partir das 8 da manhã com missa campal na Praça Beira Rio. Um Papai Noel vai fazer a distribuição dos presentes logo em seguida. E a noite de ontem foi de músicas natalinas para moradores do distrito de Souzas, em Campinas. No melhor espírito de Natal, eles também ajudaram famílias pobres. 1 quilo de alimento não perecível para ser distribuído entre famílias carentes. Esse era o convite para assistir à apresentação do Coral Filarmônico de Campinas ontem em Souzas. No palco montado no meio do jardim, 35 coralistas apresentaram um repertório formado por músicas natalinas e composições clássicas. Tudo normal, não fosse o fato dos cantores serem acompanhados por um computador. Nós estamos na era da informática, né? E eu nunca vi. E o pessoal que canta acompanha direitinho a orquestra através do computador. Então isso é muito bonito. Apesar do coral ser um dos mais importantes de Campinas e o único do Brasil acompanhado por computador, o sucesso da festa ficou mesmo para o personagem principal do Natal, o Papai Noel. Na fila, crianças e adultos.
gente que esqueceu a idade e que por alguns minutos voltou à infância. Você tá aí para só acompanhar seu filho ou para pedir alguma coisa também? Os dois, né? Acompanhar o filho, fazer a alegria deles e pedir Papai Noel que nos dê muita saúde, paz e saúde para essas crianças aí. E hoje tem mais coral em Campinas. Pela primeira vez se apresenta na cidade o Coral e Banda Sinfônica Internacional Nossa Senhora de Fátima. Vai ser hoje às 7h30 da noite na Catedral. A entrada é graça. Os 70 integrantes da Alemanha, França, China, Venezuela e Brasil são especializados em canto gregoriano. No repertório, muita natalina. Foi reinaugurada ontem à noite a Igreja de Bom Jesus da Canavia, em Batatais, região de Ribeirão. A igreja passou por uma reforma completa em toda a rede elétrica e afastou o risco de incêndio que ameaçava as obras sacras do pintor Cândido Portinari. A claridade de fora pode até cair. Luz na catedral não falta mais. Na inauguração de novas instalações elétricas ontem à noite, coral. 3 meses antes, era a voz de alerta do padre que soava na igreja. Você pode notar que já pegou fogo aqui. Olha como está a instalação. Precária. Se alguém entrar aqui e ligar sem a permissão do senhor... Pode pegar fogo na igreja. A fiação antiga de 60 anos e condições precárias colocava em risco a igreja e o maior acervo sacro de Portinari sob o mesmo teto. 14 obras da Via Sacra e 7 quadros maiores, como o Martírio de São Sebastião, o único com o azul de Portinari, criado pelo pintor na década de 50. No começo de novembro, a reforma de R$95 mil, patrocinada pelo Banespa, com o apoio da EPTV, começa a trocar o perigo por 40 mil metros de cabos novos. O painel de controle é substituído. A proteção dos quadros ganha alarme e vigilância de câmeras. Ontem à noite, depois de 45 dias de reforma, a luz voltou à catedral. A nova iluminação da igreja tem 500 lâmpadas e refletores, mas todos eles voltados para cima, de forma que o ganho na luminosidade seja de 100%. Mas a radiação das lâmpadas não prejudica em nada as obras de Portinari. O que era sonho desesperador, hoje é uma realidade concreta e objetiva. Me tranquilizou perfeitamente hoje. O azul de Portinari tem a luz que merece, sem por isso correr risco de incêndio. Boa tarde para você. EPTV, assista agora Globo Esporte. Jornal Regional, primeira edição.